Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Esse texto ele tem estado tocando fortemente o meu coração nesse dia. Desde manhã, quando Deus me permitiu fazer um devocional, esse texto ele me nocauteou, ele mexeu comigo. Capítulo 7, versículos 54 em diante. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Lucas, ele não usou mais tinta, ele não usou um acréscimo na narração. Isso aqui não é uma hipérbole, uma forçação no texto. Ele descreve fielmente. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Próximo texto. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Você pode tomar o seu lugar, amada? Esse texto, irmãos, se não tivesse na Bíblia, eu confesso que eu diria que esse texto é uma imaginação do narrador. Se esse texto não estivesse na Bíblia, eu diria que isso aí é uma ficção, é uma obra da literatura. Esse texto não pode ser verdade. Ele só é verdade porque ele está na Bíblia. Você entendeu? Esse texto só é verdade porque ele está na Bíblia. Deixa-me fazer aqui, abrir um parênteses, um minutinho. Joelson, vem para frente, você está tão bonito hoje. João e Nara, por que você está atrás do tapume, Jetro? Hoje eu vou pregar atrás do púlpito também, tá bom? Porque o João e o Jetro sentou atrás do tapume. Eu vou ficar falando aqui atrás do púlpito. Eu queria que você viesse um pouco para frente. Meu querido de Macaé, vem para frente, vem. O casal de Recife, o casal não, a irmã de Recife. Você senta aqui, pode sentar aqui perto do pastor Paulo. Pastor Paulo, aquela irmã ali é de Recife, da tua terrinha. Ela e o filho.
Recife, terrinha boa lá. Aqui, levantou aqui. Ele também é pernambucano. Não é pernambucano você? Não? Ou sei lá. Passou a ser agora. Bota ela aí. Isso. Pastor Jonas, senta aqui nessa cadeira aqui, pastor Jonas. Pastor Luciano, senta aqui, senta para cá. Fugiu o teu nome, professor de personal trainer. Deu um branco, deu um lápis. São tantos nomes para gravar. Vem para frente, vem, meu filho. Baraúna, se você convidar o Argemiro para frente, olha, eu vou ficar emocionado com isso. Aline, se tu convidar aí o teu filho para vir mais para frente, Aline. Você já experimentou sentar na frente, Aline? Quem sabe você senta hoje aqui, ó, mais aqui na frente. Aí Deus tem uma bênção para você. Amém? Você crê que Deus tem bênção? Você crê? Alex, convida a tua esposa para vir para frente, convida. Eu não vou falar nem com o William e com a Denise, porque eles sabem disso. Senta aqui mais aqui na frente, pessoal. Olha só, o Domingo sentou na frente hoje. Se o Suzek conseguir convidar a Fátima para parar de vir sentar na frente, hein, Fátima? Puxa vida. Eu quero que você olhe esse texto comigo hoje, eu preciso disso. Quantas vezes nós já lemos essa palavra? Quantas vezes? Sabe, irmãos, se não tivesse na Bíblia, eu diria, isso não é verdade, isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. O texto diz assim: ouvindo eles isto, você sabe o que eles estavam ouvindo? Ouvindo um homem chamado Estevão fazer a mais linda exposição da história de Deus, no projeto de Deus teológico. Estevão, se ele pudesse estar hoje aqui, eu diria: Estevão, você fez doutorado aonde? Em qual seminário? Porque se você pegar o depoimento de Estevão, ele faz uma narrativa desde a chamada de Abrão em Ur dos Caldeus até Jesus. Estevão, ele, meu Deus, ele tem uma mente brilhante, mas no sentido de uma capacidade fora do comum. Fora do comum, fora do comum. Eu queria desafiar você a pegar esse texto, a partir do capítulo 7, do versículo 1, e você vai começar a ver quando ele começa dizendo assim, versículo 2, Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava em Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu vou te mostrar. E ele começa a fazer a mais linda exposição teológica do plano, do projeto de Deus para a humanidade. Ele vai caminhando, ele vai passar por todos os elementos, todas as etapas, vai passar por Moisés, o nascimento, a vida no palácio, a saída, e vai até chegar ao ponto que ele vai terminar no versículo de número 46, finalizando do 46 ao 53, ele termina a exposição dele. Ele estabelece um tratado, isso é um tratado teológico, porque isso aí, ele deu uma aula do plano e do projeto de Deus. No capítulo 7, versículo 46, diz assim: este achou graça diante de Deus,
e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Ele está falando de Davi, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Estou lendo 7:49. Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Ele vai para os profetas, ele está falando de Isaías: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Estevão, ele faz esse enunciado, ele vai de Abraão até aquele momento, passando pelos profetas, pelos patriarcas, todos até Jesus. Quando ele faz esse ponto final, ele diz: olha, é o pecado de vocês, é a dura cerviz de vocês, que toda essa tragédia, tudo que foi contado, foi narrado, é pela dureza de vocês. Quando ele termina de entregar essa mensagem, talvez no coraçãozinho dele, ele imaginava: agora todo mundo, essa turma toda cai de joelhos, todos trêmulos, todos contristados, quebrantados e chorando, como aconteceu no cárcere, quando o carcereiro quer tirar a própria vida, e ele é ministrado, e ele: o que eu faço para me salvar? Talvez vai ter aqui um grande avivamento de salvação de almas. Mas foi exatamente o contrário. Ouvindo isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes. Eu sempre ouvi dizer, e creio, que não há efeito colateral na boa, santa e perfeita palavra de Deus. Eu descubro aqui que isso é uma coisa tão inexplicável, que uma palavra com tamanha perfeição, ela não produz o resultado que devia produzir. E não pela falta ou pela não eficácia da palavra, mas pelo quadro de cada coração que está no nível que não tem mais nem como tratar. Tem certas enfermidades que o quadro doentio, a patologia interna, ela é tão abominável que ela anula a capacidade do medicamento. Você talvez já ouviu algum médico falar: olha, o antibiótico não faz mais efeito. Meu Deus! O antibiótico não faz mais efeito, não porque ele caducou a capacidade dele, mas ele não faz mais efeito porque o quadro lá dentro, ele está tão abominável, que ele consegue anular a capacidade do medicamento. Irmãos, quando o homem
É por isso a Bíblia diz, resistir ao diabo, e diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Porque quando o ser humano, ele deliberadamente dá lugar ao diabo, ele se transforma num monstro, numa coisa monstruosa. Enfurecer o coração, irrilhar os dentes, no mínimo, Estevão tinha que ter xingado a mãe deles, ou mandado eles para um lugar que jamais devia ter mandado. Enfurecer, irrilhar os dentes contra ele, no mínimo, ele deveria ter lesado. Ele tinha que ser um banqueiro e que tinha roubado o dinheiro de todo mundo. Ele tinha que ser um construtor e que vendeu casa própria e depois ele roubou todo mundo. Aí você diz, não, pastor, toda a minha economia estava ali. Eu trabalhei a vida toda para comprar um imóvel ali. E ele mentiu, ele roubou. Ele roubou. Há uns anos atrás, a América do Norte viveu um dos maiores traumas em Wall Street, quando um judeu, dono de um fundo de investimento, Madoff, ele conseguiu dar um cano na nata norte-americana. Mas não é cano de $1.000, não. Foi cano de 10 milhões de dólares, de 30 milhões de dólares. Porque ele montou um projeto que ia dar muito lucro para os milionários americanos. E as pessoas confiavam nele, porque ele era um judeu muito conceituado. E era aquela coisa, um indicando, e só gente da alta, só top, só ator famoso de Hollywood. Não, está aqui, liga para o Madoff. Pode investir que ele está prometendo não sei quantos % ao mês. E ele conseguiu fazer um fundo que chegou quase a $1 trilhão. Era uma pirâmide. Ele deu um cano em todo mundo. A coisa foi tão séria que teve judeu que excomungou ele pela lei judaica. Ele deu um cano em todo mundo. Estevão tinha que ter feito isso. Estevão, ele pregou a palavra, ele contou a história. Irmãos, quanto vale você ouvir a história? A história de Israel, a história dos patriarcas, foi o que ele fez. Ele tinha que ter cobrado ingresso. Tinha que cobrar ingresso. Ontem eu assisti um historiador judeu falando na Roda Viva. Eu fui até quase 1 da manhã. Falei, meu Deus, eu tinha que estar gravando isso. O homem passeou na história de Israel. É um historiador famosérrimo. O homem conhece Israel como poucos. Eu falei, eita, meu Deus, eu queria muito poder fazer um seminário com esse homem. Ele estava, Roda Viva é um programa que o cara é bombardeado. Tinha muçulmano, tinha árabe, as pessoas acabando com ele. Meus irmãos, não ficava uma palavra de pé diante dele. Ele, isso. E a pessoa calava. E vinha o outro. E ele pegava. Ele pegou todos. Porque ele domina. Ele conhece. Esse homem tinha que cobrar ingresso. Mas sabe o que acontece? Enfureciam-se e rilhavam os dentes. Irmãos, rilhar é o ponto mais elevado de uma ira humana de uma pessoa contra a outra. Para chegar a rilhar os dentes. É uma expressão de ódio elevada na mais alta posição, na mais alta dimensão. Rilhavam os dentes. Agora, se não está na Bíblia, isso é mentira. Mas está na Bíblia, então é verdade. Diga comigo assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Diga assim, amém. Você conhece a expressão assim? Você conhece. Você já usou. Por que eu já usei? Pastor,
Tem coisa que me tira do sério. Conhece essa expressão? Oh, alô? Pastor, tem coisa que me tira do sério. Eu conheci um homem que nada o tira do sério. Estevão. Estevão. Ai, irmãos, o que é isso? Como é que ele consegue, diante de uma massa humana, que está engolindo ele com ranger de dentes? E ele, o que tem? Cheio do Espírito, fita os olhos no céu, vê a glória de Deus e vê Jesus. Me senti um miserável, porque a gente tem saído do sério por tão nada, né? A gente sai do sério por tão nada. Uma carne um pouquinho mais dura nos tira do sério. Para quem bebe um refrigerante com pouco gás, tira do sério. Essa coca está sem gás, já nos tira do sério. Um café com um pouquinho mais de açúcar, nos tira do sério. Ou com menos açúcar. Eu encontrei um homem igual a mim, que está dizendo para mim hoje que nada, absolutamente nada, o tira do sério, porque ele consegue viver numa dimensão que está cheio do Espírito Santo. Quantas brigas não existiriam, quantas separações não existiriam, quantos assassinatos não existiriam, quantas agressões verbais não existiriam, quantas apunhaladas não existiriam, se nós disséssemos hoje: Senhor, pelo menos deixe-me ser um aprendiz de Estevão. Um aprendiz de Estevão. Eu lembro um dia, o saudoso pastor Túlio Barros falando comigo, quando pastoreava a igreja em São Cristóvão. Uma vez surgiu lá uma contenda, e uma pessoa da igreja pegou ele no corredor de São Cristóvão, o empurrou, contar para ele e disse: tu não é homem não, rapaz. Ele era um acriano, macho. Ele disse que olhou para aquele homem, olhou para o alto e disse: não, sou um servo de Deus. Sou um servo de Deus. Quando ele disse isso, o homem desmontou e pediu perdão a ele. O homem desmontou. Irmãos, esse homem chamado Estevão, Lucas está narrando que ele está cheio do Espírito Santo. Nós criamos um conceito que para ser cheio do Espírito Santo, tem que estar ou numa vigília, ou um dia com Deus, ou num monte de oração. E esse texto me diz que Estevão está cheio do Espírito Santo, no meio de um inferno de guerra. Esse texto está dizendo para mim que é possível andar no meio da guerra e continuar cheio do Espírito Santo. Por que você está saindo daqui? Ah, porque eu sinto que ninguém gosta de mim. Por que você está pedindo carta? Eu sinto que todo mundo é falso, é só falsidade. É só falsidade. Eu não admito viver no meio de falsos.
É muita falsidade, é muito traíra, né? É muito traíra, é muita falsidade. Estevão, ele anda no meio disso tudo. As pessoas, irmãos, rilhar dente faz barulho. Concorda comigo? Ó, agora imagina uma multidão rilhando os dentes. Hein, Beto? É para morrer, é para ter uma parada cardíaca na hora, é para morrer na hora do coração. É morrer na hora. Ou então, lançar uma ameaça. Lançar uma ameaça. Eu amaldiçoo vocês. Eu declaro uma maldição contra vocês. Eu lembro, há uns anos atrás, muitos anos atrás, uma vigília no Betel. Eu estava lá no Betel antigo ainda. E uma irmã foi falar uma coisa lá, e ela falou uma coisa engraçada, e todo mundo riu dela. Ela parou assim e falou assim, ó, você não sabe o que eu estou mexendo não, hein? Eu sou mulher de Deus, eu amaldiçoo vocês. Isso no meio de uma vigília, ela ameaçou amaldiçoar a turma aqui. Por muito menos um profeta que não conheceu Estevão, matou 42. Você lembra? Alguém lembra? Hã? Você lembra? E ninguém rilhou os dentes, não. Só falou que era verdade. Sobe o quê? Careca. Só porque chamou-lhe de careca. Hein, Jesus? Ai, Jesus. Só porque chamou de careca, ele falou assim, eu amaldiçoo vocês. Careca é o pai de vocês. Ele liberou uma maldição, saíram duas ursas e o quê? Você, pare e pense. O que foi pior? O que é pior? É ser chamado de careca ou ter uma multidão rilhando os dentes e enfurecida contra você? O que é pior? Hã? Tu acha que é pior? Ser chamado de careca? Não, não é não. Quem acha que é pior ser chamado de careca? Também? Lógico que não, não é? Lógico que não. Tu fica chateado, Eliel? Careca? Fica? Eu não fico não. Aqui. Passei máquina zero. Porque chamaram de careca, ele amaldiçoou. Esse homem, ele está cheio do Espírito Santo. É chamado de careca, mas aquilo não consegue afetar ele. O que eu quero pensar hoje é dizer, Deus, me ensine esse caminho, Senhor. Me ensine esse caminho, Senhor. Esse caminho é um caminho que está acima. Esse caminho está acima. Esse caminho está acima. Cada um é um, tem gente que não consegue, eu consigo. Eu consigo dormir no barulho. Eu consigo. Pode ter uma escola de samba tocando ali. Se eu me deitar aqui para dormir, eu vou dormir. Pode ter duas escolas de samba, não importa. Eu deito, fecho o olho, desligo o interruptor e eu durmo. Não me afeta aquele barulho. Mas tem outras coisas que me afetam. Coisas simples nos tiram do sério. Nada tira Estevão do sério. Nada tira Estevão do sério. Aquele rapaz da televisão, do humor, criou um bordão que dizia, tolerância zero, né? Será que a gente consegue, irmãos, pedir a Deus, Senhor, me ensina isso? Me ensina a viver nesse nível, Senhor, que nada nos tira do sério. O apóstolo Paulo diz, regozijai-vos sempre. Regozijar sempre significa que é regozijar quando tudo está dando certo, e é regozijar quando o quê? Tudo está dando errado. Agora na Copa, o Beckham, esse jogador, fez uma experiência na Amazônia, não sei quem assistiu. Não sei se você viu qual era a preocupação da mulher dele, antes dele viajar.
querido, como é que tu vai fazer com o teu cabelo? A preocupação da esposa dele era o cabelo dele. Lá tem shampoo, lá tem creme. Como é que vai fazer? Ele, que cabelo, que cabelo. Ele foi para o meio das cobras, dos crocodilos, de tudo. Enquanto uma pessoa está sendo afetada por uma coisa tão pequena, nada o tira do sério. Eu queria pedir a Deus nessa noite essa graça de viver acima dessas guerras. Você entendeu o que eu falei? Viver acima dessas guerras. Estamos vendo na televisão que gente dá tiro no outro porque quebrou uma lanterna de um carro. Uma lanterna que custa, às vezes, R$30, R$40. Viver de uma maneira que nada tire você do sério. Nada tire você do sério. Aquela camisa que você queria colocar, ela não foi lavada. Amém. A gente vai com outra. A gente vai com outra. Eu não conheci nesse nível, não. Eu conheci bem menor, já até falei aqui. Foi um amigo meu do seminário, quando fizemos o seminário, Epaminondas. Ele tinha o hábito de botar um terno de linho. Morava na Vila Cruzeiro, na Santa Ceia do primeiro domingo. E toda a Santa Ceia, ele era um nortista. Ele mandava lavar a titularia, botar aquele brim para ficar bem durinho, a goma, saía com terno de linho. Um domingo estava chovendo, linho branco, passou um carro, de maneira proposital, deu um banho nele. O outro disse, deram um banho no crente. O outro disse, ele não deixava ficar assim não. Ele olhou para o terno todo sujo, branquinho, domingo de manhã. Ele disse, não, mas eu saí de casa para cear com meu Deus, eu vou cear. Eu vou cear com meu Deus. Ele foi chorando para a igreja, andando, todo sujo. E todo mundo que olhava dizia, eita, olha. Lá ia ele de cabeça erguida, peito estufado. Ele não entregou, ele não disse, Satanás, eu não vou dar espaço para você. Irmãos, porque talvez eu esteja falando para mim, unicamente para mim hoje. Deus está dizendo para mim, Jaime, o que está tirando você do sério? Olhe para a Bíblia, olhe para esse homem. Nada tira ele do sério. Ele está sendo ameaçado de morte, mas nada, muito pelo contrário, diga assim, cheio do Espírito, fita os olhos do céu, vê a glória de Deus. Irmãos, quem não se entrega a isso, irmãos, vai viver uma dimensão mais elevada. Quem não lembra ainda da cena que marcou a última Copa do Mundo, com aquele grande jogador francês, Zidane, ia ser escolhido o melhor jogador da Copa. O melhor, ia ser o melhor da Copa, campeão. Final do jogo, um jogador falou uma coisa, disse depois à imprensa, disse ele, foi alguma coisa contra a honra da irmã dele. Como que falou uma palavra desonrosa para a irmã dele. Quem não lembra? Ele voltou e deu uma testada, uma cabeçada, para o mundo inteiro assistir. Foi expulso. Se ele conseguisse, irmãos, ter vencido aquilo. Se ele conseguisse ter vencido aquilo. Quantos ministérios que tinham tudo para explodir em Deus. Mas o diabo descobriu o ponto fraco. Vou tirar ele do sério. Irmãos, tem coisa que nos tiram do sério. Fama,
sexo, dinheiro. Vou tirar do sério. Sabe, irmãos, eu penso que é dever meu e de cada um de nós. Deus, a cada dia, Senhor, foi mais uma conquista hoje. Venci mais esse dia. Venci mais esse dia. Eu gosto muito. Está aqui um que fez parte lá das normas ou dos mandamentos dos alcoólicos anônimos. Aquele que foi viciado no álcool, quando ele é abraçado pelos alcoólicos anônimos, ele recebe uma mentoria, uma orientação, que ele precisa vencer aquele dia. Vencer aquele dia. O cara ele veio do alcoolismo, veio da embriaguez, alguns da sarjeta. Venci mais hoje. Dormiu, acordou, amanhã é quarta-feira. Eu tenho que vencer hoje. Eu tenho que vencer hoje. Venci já, meio-dia, venci até meio-dia. Venci até 3 horas. Eu tenho que vencer hoje. Hoje. Venci até 6 da tarde. Oh, Deus, obrigado. Venci 6 da tarde. Já venci. Fui para a cama, venci até agora. Acordou no outro dia? Tem que vencer hoje. Eu tenho que ver. Irmãos, o diabo trabalha o tempo todo para nos tirar do sério. Parece que sabe, né? A gente fala o nosso ponto fraco. Meu ponto fraco é isso. É ali que o diabo vai bater. É ali que o diabo vai bater. Na época que eu estava na Barra, eu conheci uma família que o pai dizia assim: pastor, eu fui criado, pastor, uma família que não era crente não, família de gente honrada, séria. Pastor, o que me tira do sério é aqueles rapazinho que minha filha aparece com ele. Aquilo me tira do sério. Aquilo me tira do sério. A coisa foi, irmãos, esquentando numa confusão, até que pegou fogo em tudo. Porque o diabo descobriu. O diabo descobriu o que tirava ele do controle. O que o diabo fez? Era só ali que o diabo batia. Era só ali. O diabo descobriu o ponto fraco dele. O diabo perdeu com Estevão. O diabo perdeu. Estevão, há muita gente contra você, como é que tu fica? Eu, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Estevão, muita gente de oposição para você, como é que tu fica? Eu, do mesmo jeito. Estevão, quando todo mundo está rilhando os dentes para você, como é que tu fica? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Como do mesmo jeito? Cheio do Espírito Santo. Mas você está marcando a cara deles? Vou marcar um por um, vou marcar um por um, eu vou marcar um. Não, eu nem estou olhando para eles, eu só escuto o que eles falam. Eu estou olhando para o alto. Estou olhando para Jesus. Eu estou olhando para o alto, eu estou fitando os olhos no céu. Irmãos, eu disse hoje, Deus, me ensine a olhar mais para o alto, Senhor. Estamos vivendo um tempo que as pessoas passam o tempo todo fitando os olhos nos faces. E a coisa mais diabólica, porque o Face devia ser uma rede social de relacionamento, mas virou uma lavanderia. O cara está chateado com alguma coisa, ele vai para o Face. O cara está... Face virou lugar de espetar o outro, de espetar a outra, de lavar roupa, Meu Deus! Olha para o alto. Olha para o alto que você vai passar por isso. Olha para o alto que você vai passar por isso. Olha para o alto, olha para o alto. Olha para o alto. Está numa firma, numa empresa, num setor, que está todo mundo lá querendo a tua caveirinha. Olha para o alto. Olha para o alto. Olha para o alto, olha para o alto. Olha para o alto. Olha para o alto. Pastor, está todo mundo contra mim. Esquece eles. Olha para o alto. 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 Porque se você for ficar se desgastando, você não vai resolver o problema. Irmãos, como Estevão podia enfrentar aquele pessoal todo? Como? Como? Não tinha como.
Humanamente, impossível. Impossível. Então, olha para o alto. Olha para o alto, olha para o alto, olha para o alto. Irmãos, aí quando ele começa a olhar para o alto, algo de sobrenatural vai acontecendo. Versículo 56. E disse: eis que vejo os céus abertos. Irmãos, escute isso para mim e para você. Quem olha para o alto, ativa o sobrenatural de Deus. Ele olha para o alto e o céu abre. Irmãos, o céu abriu. Eu fico pensando como uma porta, irmãos, automática. O céu abriu. Quem olha para o alto vai ver o céu aberto. E céu aberto fala de fluir, fala de um canal que desce. Desce. Irmãos, no meio das nossas lutas, dos nossos embates, hoje um amado falou comigo aqui: como é que está? Pastor, muita luta. Eu sei, eu também, mas quando a luta está muito grande, olha para o alto, Jaime, olha para o alto, olha para o alto, olha para o alto, olha para o alto, porque do Senhor vem um milagre. Quando a gente, irmãos, a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe como resolver, olha para o alto.